Amém. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo na face da terra, cumprimento da palavra do Senhor. E também nesses últimos dias nós podemos ver, irmãos, que nós estamos vivendo aí uma vida de embaraço com as coisas desse mundo, né? E isso nos leva para longe de Jesus, para longe de Deus, da nossa vida. Porque Jesus, ele não veio para pregar, falar de coisas materiais, mas Jesus veio para trazer o seu reino, para falar das coisas do céu. E hoje, muitas das vezes, nós até se enganamos com algumas coisas, achando que as coisas daqui dessa terra podem nos fazer, as coisas materiais, né, os bens materiais, pode assim nos fazer mal, mas sim nos tira da presença de Deus, nos tira para longe, porque às vezes nós queremos assim se apegar tantas dessas coisas e acabamos deixando o que é mais importante, que é Jesus. Quantas vidas hoje acabaram deixando Jesus por causa de bens materiais, por causa de outras coisas que acharam que era bem melhor do que Jesus? E hoje talvez essa palavra veio até de encontro com você. Talvez você esteja nesse momento pensando, analisando, né, sobre isso, porque realmente irmãos. Às vezes nós falamos assim, eu não tenho tempo, porque eu tenho que fazer isso, aquilo. E nós podemos observar que nesses últimos dias, parece que o tempo está correndo tanto, que parece que a semana passa tão rápido, que parece que nós não temos tempo de concluir tudo aquilo que a gente tem no coração para fazer, na nossa mente, e o tempo passa rápido. E às vezes, irmãos, o tempo passa tão rápido que às vezes não conseguimos alcançar aquilo que temos dentro do nosso coração. Mas a palavra de Deus fala, irmãos, que pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E aí Jesus, ele fala assim: tu conheces os mandamentos? E ele disse, né, que conhecia os mandamentos, porque Jesus recita, fala para ele assim, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né? E Jesus vai falando para ele, ele fala assim: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Era uma pessoa que já conhecia, já tinha o conhecimento das coisas de Deus, já entendia da verdade, já entendia qual era o caminho, mas ele estava ali meio perdido. Por isso que ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus, olhando para ele, diz a palavra do Senhor que o amou, e disse assim para ele: falta-te uma coisa. E Jesus fala para ele assim: vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, toma a cruz e segue-me. Quando Jesus disse isso para ele, com certeza a palavra do Senhor nos diz que ele ficou triste e se retirou-se, saiu, foi para longe. Por quê? Porque ele tinha muitos bens, né? Nós podemos ver que era um jovem, aqui fala de um jovem rico. Não vou aqui dizer que ele conseguiu tudo que ele tinha trabalhando, mas talvez ele herdou uma herança dos pais, porque ele era jovem. E ele tinha aí muitos bens.
E quando Jesus fez essa pergunta para ele, quando Jesus disse isso para ele, ele acabou entristecendo, ficou triste, virou as costas e foi embora. Glória a Deus, aleluia. Aí Jesus diz assim, olhando para os seus discípulos que estavam ali junto com ele: quão dificilmente entrarão no reino de Deus o que tem riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando-o a falar, disse: filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aí Jesus fala uma palavra assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Se eu falar que eu não gosto de dinheiro, né, que eu também não vou atrás de dinheiro, eu sou um hipócrita. Sim, eu gosto, eu também quero, nós precisamos de dinheiro, né? Todos nós precisamos. Mas o que a gente não pode deixar é que essas coisas materiais venham nos atrapalhar, né, com as coisas de Deus. Que as coisas materiais não venham deixar, né, que a gente possa deixar as coisas de Deus de lado. E esse aqui era conhecedor da palavra, ele conhecia. Mas quando Jesus falou isso para ele, ele ficou triste porque ele tinha muitos bens, muitas coisas, e isso fez com que ele virasse as costas. Nós sabemos, irmãos, que eu já tive aí algumas oportunidades de observar algumas pessoas que tanto tempo, né, caminharam com Jesus, ia para a igreja, caminhava, andando a pé, alegre, feliz, cultuava, mas quando chegava na igreja, dobrava os seus joelhos e ele pedia para Jesus assim: Jesus, eu preciso de um carro, eu preciso de um veículo para que eu possa ir para a igreja. Irmãos, e Jesus, como pai, ele deu o carro para essa pessoa. Só que depois que ele recebeu a bênção, ele já não lembrou mais de Jesus. Já tinha outros a fazer e outras coisas, e assim foi indo e acabou deixando, já não foi a mesma pessoa. Eu não quero dizer aqui que você não deve ter bens materiais, você deve sim, é bênção de Deus, mas que você não pode deixar Jesus por isso. Nunca, nunca deixar Jesus. Eu quero falar aqui de um homem, né, que se chama Zaqueu. Zaqueu era um homem que era cobrador de impostos, né, tinha aí muitos bens, era rico. E um dia ele sentiu no coração de ir ver Jesus. Sentiu no coração. Diz a palavra do Senhor que ele estava ali no meio da multidão, né, ele era pequeno, de pequena estatura. Ele resolveu subir num pé de árvore. E ele subiu ali para ver Jesus. Só que ele teve uma surpresa. Quando ele observou que vinha Jesus, Jesus olhou para ele e disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. E Zaqueu desceu. E ali Jesus foi para a casa de Zaqueu. Diz a palavra do Senhor que eles estavam ali reunidos. Mas ali teve algumas pessoas que ficaram indagando: como é que pode Jesus estar na casa de um pecador como esse? Zaqueu ali observando aquilo e falou assim: olha, se eu tenho defraudado, se eu tenho feito alguma coisa, eu dou 4 vezes mais para essa pessoa. Eu dou ele tudo. E aí Jesus olha para Zaqueu e fala assim: hoje veio a salvação a esta casa. Aleluia, glória a Deus, porque Zaqueu abriu mão de tudo que ele tinha, ou até mesmo de uma boa parte que ele tinha,
Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. E quantas das vezes, irmãos, nós também temos que fazer isso. Deixar algumas coisas, às vezes nós não temos tempo para nada. Por causa de tantas coisas que nós temos na nossa vida. E às vezes não é tantos bens materiais, às vezes é também nós queremos correr atrás de tantas coisas para poder ter os bens materiais. E acabamos não tendo tempo para Jesus, né? Nós podemos ver também a parábola do filho pródigo, que quando ele estava ali na casa do seu pai, né? E com certeza o seu pai tinha muito dinheiro, era um homem que tinha bastante bens materiais. Mas só que para aquele filho ele poder ter, né, uma parte daquela herança, o seu pai tinha que morrer, o seu pai tinha que falecer para que ele pudesse ter. Então ele teve uma ideia, ele falou assim: pai, me dá uma parte, me dá a minha parte que eu preciso ir, eu vou. E o pai, né, como a gente pede, e o pai dá, e o pai deu a ele. Diz a palavra do Senhor que ele saiu com certeza alegre porque tinha muitos bens, e ali com certeza ele teve muitos amigos, muitas coisas. Mas aquele dinheiro que ele tinha, aqueles bens que ele tinha, um dia acabou. E às vezes, quando a gente está no bem bom, tudo tranquilo, tudo bom, a gente às vezes esquece de Deus, esquece do Pai, como aquele filho. Quando ele tinha o seu dinheiro, a Bíblia não fala que ele voltou para ver seu pai, para ver seu irmão. Ele não voltou, ele ficou. Mas o dia acabou, aí ele lembrou do seu pai. Aí ele lembrou da sua família, lembrou da sua casa. E aí não teve jeito, ele teve que voltar. E assim às vezes acontece também na nossa vida. Do rei humilde que sofreu só pra me ver de pé.